opinião dele sobre o atendimento da físio. Bora lá. Opa! Pô, muito bom. Durante? Ele tem opiniões até de quem... Engraçado como essa opinião, né? De quem colocava melhor a VNI, a melhor O melhor adaptação de atendimento VNI. que eu recebi não foi da Mariana, por incrível que pareça, que me marcou, assim. Ó, um textão no WhatsApp? A melhor... Como que chama o cara? A melhor Foi o Cauê. Ele fala que o Cauê foi o que melhor adaptou a VNI. A melhor VNI era sua. Não pegava no cabelinho da nuca. É porque eu não cheguei a fazer VNI nele. Porque eu sou orelhudo, então eu não machucava minha orelha. E ó, você só tá aqui porque ele não reagiu a piscadela. E como que era? O Cauê a piscadela também, velho. Tinha a outra menina que eu gostava também. A que era evangélica. A Elaine. Ótimo. Lembra da Elaine? Eu adoro a referência. Eu adoro a que era Não, ela não tá no evangélica. A Elaine também era boa. Coque de 3 metros na cabeça, assim, ó. Da bleia mesmo. Mas a equipe inteira do servidor que me atendeu, eu lembro de todo mundo, assim. Eu lembro da Mariana, eu lembro do Ivens, eu lembro do Yuri, lembro da japonesinha. A Regina. Regina, gente finíssima. A japonesinha também era ótima. Não, e uma coisa que eu falo, e eu falo até com pesar, mas assim, o tratamento que o Fernando teve, infelizmente, não era o basal. Ele teve um tratamento de um hospital, assim, Einstein sírio-libanês, assim. Tanto que a tia dele, na época, queria transferi-lo para um hospital teoricamente melhor. E na época era o doutor Ederlon que falou, cara, o que ele vai ter lá, ele vai ter aqui. Ele é residente da casa, ele vai ter todos os tratamentos possíveis. Só que o que ele teve de acompanhamento, de dedicação, infelizmente, não era o que eu via para todo mundo. Foi um tratamento diferenciado. E eu falo isso com pesar, porque isso deveria ser para todo mundo. Mas o dele foi muito diferenciado. A gente sabe que nos bastidores tem uma sigla, que obviamente não é responsabilidade do Fernando isso, Sim. mas é da cultura, que a gente chama de atendimento CRM positivo. Exato. Infelizmente existe essa cultura da influência do paciente. Como se por isso ele fosse mais importante que qualquer outra pessoa. Também, né? Não, Da triplicado, casa. porque ele era o cara gente boa da residência. Era muita responsabilidade. Quem ia fazer os churrascos, velho? É por isso que cuidaram Pois bem dele, bicho. Mas sabe o que eu acho engraçado? Que aí também tinha muito... Como é que fala aquele ditado? Quando tem muito cacique pra pouco índio? É isso, né? Por exemplo, atrapalha. eu passei por uma situação assim. Chegou a hora de estubar. Quem queria estubá-lo era a médica. Eu falei, quando que você estuba um paciente? Nunca. a Cristiane Quem entrou vai aqui estubar ele aplaudindo sou agora. eu. A Cristiane entrou aqui aplaudindo agora. Por quê? Eu falei alguma besteira? Não, porque saiu uma normativa recente do CREVITO 3, inclusive parte dela foi Recomendando elaborada. que um médico faça isso. A estubação. A estubação? E foi a Cris que foi uma das responsáveis pela elaboração do documento. Cara, quem faz isso a gente sabe que na rotina somos nós. Então, assim, por que com ele vai ser diferente? Eu vou estubá-lo. E ponto final. Pus o pau na mesa e falei, não vai ser você. E eu passei por isso, tipo assim... Mas no final quem estubou foi o médico, porque ele se estubou, pô. Aquele dia não deu certo, ele foi Esse reentubado. plot ninguém imaginava. Ele foi reentubado. Não, mas assim, eu lembro com muito carinho de todos os momentos, assim. Eu fui muito bem cuidado, fui muito bem atendido. Eu lembro do empenho das pessoas, eu lembro Da equipe de enfermagem. da equipe tudo. de enfermagem, eu lembro Que do bom, cuidado cara, que tinha. Que bom. Eu tenho um trauma só, assim, que foi um dia que eu fiquei muito puto. Que foi, eu tava na enfermaria já. E isso não é culpa da enfermagem, culpa de ninguém. É culpa de algo que eu já fiz parte, que é o sistema. Muitas vezes você fazer um Ctrl-C, Ctrl-V na prescrição. E eu tava ventilando em ar ambiente, eu já tava na enfermaria. E todos os dias, 5 da manhã, vinha um filho da puta colher uma gasometria da minha radial. Arterial. Aqui, ó, as marquinhas aqui, ó. Mano, E aí teve um dia, a dor é teve um insuportável dia que eu quando falei, tá fala. suspenso. Não vou autorizar a me colher mais. Tô ventilando em ar ambiente, tô conversando, tô sem monitor. Qual que é o sentido de pegar essa porra aqui, velho? Aí, no dia seguinte, tiraram. Mas tava lá, tipo, Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Aí o dia que ele fez Isso foi a única coisa que eu fiquei Mas puto. você entende. Imagina tantos Imagina pacientes quem não entende cara. e fica nesse entendeu? automatismo, porque você entra naquela coisa, Exato. Ctrl-C, Ctrl-V, eu mantenho a conduta do colega e nem para pra prestar atenção. Isso foi a única coisa. Mas o resto, assim, cara, eu fui muito bem atendido. Eu fui muito... a gente vê e a gente vê que muitas vezes as pessoas que não são da área, elas tendem a jogar a gente como da área da saúde, de estar muitas vezes ali de mau grado ou de não estar fazendo um bom trabalho. Elas não sabem o quanto, de maneira geral, nós somos apaixonados por aquilo que a gente faz e que muitas vezes a gente tem que lutar contra o sistema, principalmente E como quem a tá, gente luta. Quase sempre. Todos os principalmente quem dias. tá no setor público, né? Então, eu sou eternamente grato, nunca vou ter palavras pra descrever isso, o quão grato eu sou. E sou grato até mesmo ao H1N1, porque foi assim que eu conheci a mulher da minha vida. Então, Ah, gente. eu sou grato muito mesmo a todos. Foi muito bonito, assim, o que eu recebi ali.
Pode entrar aí, H1N1. Não, sai fora. Não, especial. vai entrar o Luciano Huck. Entra agora, você vê a UTI que você tinha no dia. Você vai entrar. Mano, Era esse o É de monitor. frente com o passado, né, Como esse que era? quadro. Esse aqui é o Bennett que me ventilou. Isso, leito 19, a gente fez igualzinho aqui pra você lembrar de como é que foi. Pô, lembrança Maravilhoso. ruim da porra, hein, velho? Vai lembrar, se for o Luciano Huck, vai lembrar de tudo. Vira de lado aí, Velho. chama o pessoal aí Não. por causa do Fecaloma. Não, e assim, sabe, olha que interessante. Eu quase fui pra uma lapa, porque como eu fiz uma insuficiência hepática, eu distendi. Distensão, o cirurgião olha a barriga distendida, Vai barriga, abrir. filho. Então, na Eu época, imagino que a cirurgia tava muito em cima de você. na época, Tava. na época teve discussão sobre se era uma coisa do abdominal ou não. Queriam me lapar, velho. Você ganhou uma paracentesezinha de... Não, eu tive sorte de não ter nada. Na época, o doutor Adriano, se não me engano, eu tava entubado, fez toque, não tinha identificação nenhuma. Bancou que era uma hepatite Cara, transinfecciosa. passaram o acesso central dele com ultrassom. Tipo, ninguém fazia Não, isso. na época... o mais Ninguém louco. fazia isso. Tem serviço que não tem ainda? Ninguém fazia. Passaram o acesso central com ultrassom e, segundo relatos, o acesso passou de uma jugular pra outra. Fez um colar, tá ligado? Então tiveram Não, que e assim, até reposicionar. quiseram... E aí, Puta que pariu, né? e até velho? quiseram... Ai, Quem ia tomar passar o no cu. acesso ia ser um vascular. Não é a rotina, é o residente Foi o que chefe passa. da vascular Não, mas que aí foi. não foi ele que passou. Aí a Dani bateu. Não, eu vou passar o acesso central, porque sou eu que É o passo. nosso residente de UTI. Da né? UTI, exatamente. Então todo mundo queria pôr a mão nele, né? E a única coisa Nossa, que mas só a Mariana Isso, conseguiu. hein, todo Só mundo eu que colocou a consegui mão. no final. eu sei que foi no limite, né? No prazo limite. Hoje em dia eu acho que, não sei de nada disso, posso estar falando besteira. Eu sei que durante a pandemia vocês prolongaram o prazo, mas na época, com 7 dias, cogitaram já fazer uma traco em mim. Então, eu tava no limite. Hoje em dia, eu acho que na pandemia vocês prorrogaram um pouquinho mais, né? Não, é porque a gente Exato. tinha a perspectiva. Ele começou a melhorar. Do mesmo jeito que ele afundou, ele subiu, assim. Ele afundou por 48 horas, mas depois ele já logo respondeu. Então a gente sabia que ia evoluir para um desmame bacana. Então a gente passou a ideia da traque, mas longe, assim. A gente sabia que ia rolar. O impacto do perfume da fisioterapeuta na qualidade respiratória. Artigo impressionante. Mas é dá uma uma vantagem do publicação. jovem, né? Que É a vantagem do jovem. Tem reserva, a né? reserva é muito maior Muito que maior. os idosos que, quando pega um baque desse tamanho que o Fernando pegou... Não sai, não recupera. Infelizmente, Cara, né? eu tava assim numa fase, eu era jovem, 25 anos, tava até meio inchado, invernado na cachaça. Ele era E difícil assim, de sedar por causa disso. E assim, eu fico pensando, a minha recuperação foi trash, cara. Eu fico pensando num vozinho, toda vez que eu fico pensando nisso, eu sou um cara. É foda, cara. É foda. Não, mas poucas pessoas se atentam ao que os estudos falam com relação à sobrevida após internação. A qualidade de vida, Cara, o é retorno difícil à você vida voltar. As profissional. atividades, É assim. difícil você voltar. Eu tive, por muito tempo, muito problema intestinal. Tive, por muito tempo, muito problema de conseguir fazer qualquer atividade física. Não tinha força, cara. Você não conseguia fazer nada. A estatística é de que, depois de um ano de sair da UTI, só 50% dos pacientes voltaram a trabalhar. Olha Imagina, isso. depois de Cara. um ano, só metade consegue voltar a trabalhar. Esse Tamanho é muito grande. é o impacto que a gente tem de uma internação Sim. desse tipo. É muito grande. E isso partindo do princípio que ele ficou num lugar com recurso, hein? Exato, Pense em quem não sim. fica. Meu Deus do céu. Não, uma outra referenciada. Ou fica lá fazendo mobilização passiva Não, ali, isso né? são os dados do Hopkins, outros hospitais americanos que juntaram esses dados. Tipo, dado Que de são lugar pica, né? De um lugar foda, que, De lugar faz, foda. que faz a coisa acontecer. Sim. Agora imagina a média, Nossa que é Senhora. muito abaixo desse cuidado bom. Nossa Senhora. Né? Se É a gente for assustador. analisar a nossa realidade nacional aqui, até... E a Mariana tocou nesse assunto durante 2 momentos aqui. Eu acho que a gente tava tão empolgado que a gente mudou. E um recado que eu quero deixar pra galera é: talvez nada disso teria acontecido, mas tudo tem um propósito. Se eu o tivesse. Corinthians tivesse ganhado. Se o Corinthians tivesse ganhado e se eu tivesse me vacinado. Na época eu não tinha me vacinado, cara. Eu tava naquela pegada de trabalhar, residência, foda-se. Quem morre de gripe? E eu quase morri de gripe. Pessoal, estão vacinando lá no segundo andar do ambulatório. Desce lá e vai lá. Hoje em É dia, meu super amigo. simples. Hoje em dia eu tomo até 3 vacinas, se me der no mesmo dia. Não, é religioso. Fala, Não tem tá, problema nenhum. começou, bora. Já leva arrastado. Então, Exatamente. tem muita discussão aí. Claro que na época da pandemia, tudo teve que ser nas pressas e é compreensivo isso, né? É uma situação diferente, mas, cara, vacina é vida. A gente já vive o impacto da vacina